Vamos andar para o próximo passo, professor? Por favor? Positivo. Você vai ter ver depois Milano mais tarde. Bom, vamos passar rapidinho sobre a esofagite eosinofílica, que é uma doença extremamente prevalente, de incidência absurdamente alta, especialmente na fase aí pós-Covid. A gente tem visto um aumento exponencial, não só de esofagite eosinofílica, mas de outras doenças eosinofílicas, gastrite eosinofílica, enterite eosinofílica, colite eosinofílica, síndrome hipereosinofílica. A gente tem sempre 1 ou 2 pacientes internados no HC agora com isso, e eu ficava há décadas sem ver um paciente. Bom, a gente sabe hoje que a esofagite eosinofílica é uma doença inflamatória do esôfago, mas não alérgica. Ela é parcialmente IgE-mediada e não IgE-mediada totalmente, parcialmente modulada por mecanismos de autoimunidade, o que coloca um exemplo clássico de reação TH2 e que tem critérios de alergia, critérios de autoimunidade. É uma doença de caráter crônico e essa apresentação vai mostrar claramente esse fator. É uma doença que, por ser crônica, normalmente vai necessitar de tratamento crônico, a gente vai ver isso também. E quando a gente não trata esses pacientes com esofagite eosinofílica, comumente eles evoluem para estenose esofágica, e é isso que a gente não quer que ocorra, tá? E é uma coisa extremamente importante que também aqui, do mesmo jeito que na doença do refluxo, nem sempre existe correlação entre intensidade de esofagite e intensidade e frequência dos sintomas, isso também é válido na esofagite eosinofílica. Ou hoje se fala inclusive de eosinofilia esofágica assintomática, ou seja, não existe relação entre a gravidade dos critérios endoscópicos, e aqui eu já peço aos endoscopistas, por favor, de aplicarem os critérios de EREFS nas endoscopias, para que a gente possa acompanhar a resposta endoscópica dos nossos pacientes e o resultado da histologia. Aqui a gente vê claramente que é possível ver uma remissão espontânea da esofagite eosinofílica, mas isso ocorre só em 3% dos adultos e também em 3% das crianças, num período de estudo aqui observado de quase 6 anos de idade. Outra coisa extremamente importante é que quando a gente para o tratamento da esofagite eosinofílica, 2 trabalhos mostram claramente que em até 6 meses, 80% desses pacientes eles recidivam a sua doença, reforçando a necessidade de um tratamento contínuo para pacientes que têm esofagite eosinofílica. Outra coisa importante é que a manutenção da terapia diminui, é claro, as complicações. Então, diminui a necessidade da gente fazer de dilatações, diminui a incidência de estenose. Portanto, doença crônica, tratamento crônico, muito provavelmente para o resto da vida. Então, a gente tem aqui a recidiva, a remissão espontânea extremamente rara, a recidiva extremamente frequente, e a gente tem aqui 4 tratamentos hoje disponíveis para esofagite eosinofílica. A dieta, né, o tratamento com inibidores de bomba de prótons, os corticoides tópicos e, por fim, os biológicos, agora com o dupilumab. Essa uma apresentação que coloca para a gente o que pode acontecer, e está acontecendo cada vez mais, o que a gente faz com os nossos pacientes que vão fazer endoscopia por qualquer outro motivo, screening, e a gente vê que tem sinais de esofagite eosinofílica, mas tem biópsia sugestiva de esofagite eosinofílica, com mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, mas são pacientes totalmente assintomáticos. O que fazer com esses pacientes? Tratamos ou não tratamos? A primeira coisa é que existe também um certo desconforto, né, entre especialmente os não gastroenterologistas sobre o uso crônico de inibidores de bomba de prótons na condução desses pacientes. Então, será que é seguro usar inibidor de bomba de prótons cronicamente aqui? Então, todo mundo tem medo de começar o tratamento com isso. Depois, o uso tópico de corticoides, será que de fato também é seguro para ser mantido? Então, quando eu inicio o tratamento, eu vou ter que manter, a gente já mencionou isso anteriormente, será que é seguro isso ser feito? Existe a possibilidade de candidíase secundária? Existe, 10 a 15% dos pacientes. Será que pode haver possibilidade de insuficiência adrenal com o uso de corticoides tópicos no esôfago? Existe. A percentagem para que isso aconteça é de fato pequena, mas veja que interessante esse dado. Somente 7% dos gastroenterologistas que prescrevem corticoides tópicos para tratar a esofagite eosinofílica se preocupam com insuficiência adrenal. São poucos que pedem o cortisol basal após o início do tratamento. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer de fazer.
As dietas de eliminação, elas sem dúvida são eficazes, especialmente a dieta elementar se mostra eficaz em mais de 90% dos casos, né? Mas existem alguns problemas com elas. Primeiro, o problema de toda dieta em que você tem que evitar alimentos, especialmente quando se evita muitos alimentos, do ponto de vista social, econômico e até psiquiátrico, isso acaba sendo um problema. O uso inadequado de outros alimentos que substituem os alimentos bloqueados pode levar, inclusive, a ganho de peso não desejado, né? E, além disso, né, a parte de ansiedade, de ortorexia, especialmente de ARFID, pode se desenvolver também nesse grupo de pacientes. O que se tem é que a doença eosinofílica ela não se comporta de maneira igual em diferentes populações. Parece que em pacientes asiáticos é muito menos comum estenose esofágica do que em pacientes ocidentais, né? Então, outra coisa importante é que a gente tem um limite de acompanhamento desses pacientes a longo prazo. A gente tem vários trabalhos que estudam até no máximo 10 anos, mas mais do que isso a gente não sabe. No que diz respeito ao comportamento da doença especificamente, a história natural e também a segurança dos medicamentos utilizados. Então, a pergunta naqueles pacientes que não têm sintomatologia associada é por que a gente começar a se estressar e começar o tratamento rapidamente. O que é melhor fazer? É melhor a gente avaliar esses pacientes um pouquinho melhor, no tipo assim de saber se tem de fato fibrose, se não tem fibrose. Então a primeira coisa, se você fizer endoscopia e tiver anéis, isso já significa que tem algum início de fibrose, esse paciente precisa ser tratado. Segundo, o ideal seria fazer pelo menos anualmente um esofagograma ou, se a gente tivesse nos Estados Unidos, um endoflip, que seria a melhor opção para a gente avaliar se tem fibrose inicial ou não. Se no esofagograma mostrar alguma evidência de estenose, o tratamento deve ser realizado. E aí a gente vai fazendo endoscopias e esofagogramas anuais para acompanhar esses pacientes com a tal da eosinofilia assintomática. O professor Dellan também deu uma brilhante aula, vocês sabem, é o homem que mais publica e estuda a esofagite eosinofílica no mundo, tentando dividir então com relação à parte das dietas de eliminação, se existe de fato vantagem de a gente fazer o 6 Food Elimination Diet, ou é melhor a gente começar com dietas menos restritivas, fazendo o Step Up, começando com 1 Food, eventualmente 2 Food, 4 Food, 6 Food. Quando a gente opta por fazer o Step Up, né, alguns trabalhos recentes têm mostrado que os resultados que a gente tem com dieta de eliminação de leite especificamente trazem resultados clínicos muito parecidos com o 6 Food Elimination Diet. Especialmente se eu fizer trigo e leite, então, que é o 2 Food Elimination Diet, os resultados então seriam até melhores, com uma restrição alimentar menor, com um comprometimento nutricional menor, com um problema social e econômico menor e, eventualmente, também com um problema psicológico e psiquiátrico menos importante. Então, ele coloca quais seriam os bons pacientes para a gente fazer uma dieta no controle da esofagite eosinofílica. Pacientes jovens, e aí, quando se fala jovens, a gente está falando, na verdade, de pacientes pediátricos, porque um adolescente fazendo dieta de restrição é extremamente complicado, mas pacientes muito pequenos, crianças de fato, eles aceitam muito mais as dietas restritivas do que o pessoal mais antigo, né? É importante que tenha uma família que participe do tratamento, né? Que são aquele pessoal que já está acostumado a fazer dieta e que sabe lidar bem com isso, e que tenham uma boa associação da dieta com os sintomas, especialmente o que a gente chama de fire esôfagos, que é uma das coisas que podem vir junto com a esofagite eosinofílica ou se apresentar de forma isolada. Não seriam bons candidatos os pacientes mais idosos, os pacientes muito ocupados que não fazem as refeições em casa, é muito complicado você manter uma dieta comendo fora de casa, ou pacientes que viajam muito, como a doutora Maria do Carmo, não conseguiria fazer essa dieta. E você, então? Com relação aos inibidores de bomba de prótons, é uma das indicações aqui de uso crônico de IBP, né, a esofagite eosinofílica. Apesar de todas as preocupações, são medicamentos que são considerados bastante seguros para serem usados a longo prazo, desde que a gente monitore eventuais efeitos adversos que podem acontecer. Não são frequentes, não são intensos, mas podem acontecer. Então, a monitorização de vitamina B12, perfil de ferro, magnésio, zinco e vitamina D é essencial para ser feita em todo paciente usuário crônico de
inibidor de bomba de prótons. E aqui, os inibidores em doses dobradas se mostram melhores do que os inibidores dados em dose habitual. É importante que a gente tenha em mente que esses medicamentos não tratam simplesmente o refluxo eventualmente associado à esofagite eosinofílica, mas os inibidores de bomba de prótons, sabidamente, têm um efeito imunomodulador já bastante definido. Eles inibem a maturação de mastócitos e eosinófilos, eles inibem a degranulação mastocítica e eosinofílica, eles impedem o acoplamento de antígenos aos receptores de mastócitos. Além disso, existem bombas de prótons na própria parede esofágica que são modificadas com o uso dos inibidores de bomba de prótons também, o que faz com que esses medicamentos possam ser utilizados tanto em pacientes com refluxo como em pacientes sem refluxo. É óbvio que se o paciente tiver refluxo associado, seja secundária esofagite eosinofílica ou primariamente, a gente vai pensar ainda mais no uso dos inibidores de bomba de prótons, né? É importante que esses pacientes tenham em mente que o ideal é que se use o inibidor de bomba de prótons antes do café, antes do jantar. Nessa situação, então, eles têm que estar disponíveis para ter uma aderência adequada para o tratamento. Os candidatos inadequados seriam aqueles pacientes, então, que já tiveram algum tipo de efeito adverso associado aos IBPs ou que têm outras comorbidades, especialmente comorbidades alérgicas. A gente já tem dos corticoides tópicos 2 novos produtos, um lançado na Europa, que é o Jorvesa, que são tabletes orodispersíveis, e a gente tem agora liberado nos Estados Unidos também o Elia, que é uma suspensão oral de budesonida também. Começam também, tem alguns produtos já com fluticasona em gel oral para serem liberados no mercado americano, e os resultados são resultados bastante bons, e com uma diferença. O medicamento orodispersível parece que gera mais candidíase esofágica secundária do que a solução em gel oral, tá? E temos os biológicos, especificamente agora do Dupilumab, mas vários outros biológicos já estão no pipeline para serem tratados. Os candidatos bons são aqueles pacientes, então, que têm outras comorbidades e que poderiam ser tratadas com o Dupilumab. É o caso da asma eosinofílica, dermatite atópica grave, rinite polipoide recidivante, por exemplo, e urticária grave, né? Pacientes que não responderam ao tratamento habitual com dieta, IBP e corticoide tópico, né? E são pacientes que têm que tolerar o uso da injeção, mas hoje em dia, falando de biológico, é uma coisa extremamente comum. Não seriam bons candidatos aqueles pacientes que não gostam de medicamento parenteral e tem o problema dos custos. A gente não sabe quem paga por esse tratamento, tá? Começam a se discutir, do mesmo jeito que se discute em doença de Crohn, se é o caso da gente tratar a esofagite eosinofílica com biológico primeiro e depois fazer um top-down, né, do que a gente tem feito hoje em dia, que seria basicamente step-up. Não há evidências de que isso seja melhor, então, mas já existem trabalhos sendo conduzidos para tentar verificar se o esquema top-down poderia modificar de alguma maneira a história natural da doença. Tá? É possível a gente predizer se o tratamento que a gente vai propor para a esofagite eosinofílica vai funcionar mais ou menos para os nossos pacientes. É óbvio que se a gente tiver um paciente que é um metabolizador rápido do citocromo P450 da via do 2C19, ele vai responder menos aos IBPs, teoricamente. Existem alguns trabalhos mostrando que pacientes que não têm sintomas alérgicos, portanto, se você não tiver sintoma alérgico, se você tiver um IMC baixo e se você tiver IgE sérica baixa, ou eosinófilos periféricos baixos, esses pacientes, então, são pacientes que responderiam melhor ao IBP. Em contrapartida, se você pegar um paciente com IgE alto, eosinófilo alto, IMC baixo e que mais? Já me atrapalhei aqui. Se o paciente tiver fator de risco para a doença do refluxo, ele responde melhor a IBP. Se o paciente não tiver fator de risco para a doença do refluxo, ele responde pior a IBP. Se o paciente tiver evidências maiores de alergias, ele responde pior a IBP do que os outros pacientes, tá? Mas existem estudos genéticos que podem também determinar hoje se o paciente vai responder a IBP, se o paciente vai responder a corticoide tópico ou não. Muito provavelmente no futuro a gente vai fazer esses estudos genéticos para a gente determinar qual a melhor abordagem, pelo menos inicial, dos nossos pacientes. Começam a aparecer os aplicativos para se ver, acompanhar os nossos pacientes com esofagite eosinofílica. Esse é do professor Dylan, aí, que é o IC,
né, que vocês podem pedir para o paciente de vocês baixarem, é gratuito e é uma arma interessante para a gente acompanhar a resposta dos nossos pacientes ao tratamento instituído, seja qual for. Querido Barbucci, vamos fazer só uma breve, rápida, só um insight, um bate-bola. A gente, sobre a esofagite eosinofílica, nós participamos de dois simpósios. O que foi mais marcante naquela apresentação do professor Irano? O que você traz assim de impacto para o nosso dia a dia? Primeiro a gente percebeu naquelas aulas, a Du estava lá também, que a gente não está fazendo coisa muito diferente do que eles estão fazendo. A diferença é que eles têm os corticoides tópicos já prontos para serem comprados na farmácia, a gente não tem. Então a gente precisa fazer alguma gambiarra para utilizar esse método de tratamento, que eu acho que é um dos principais que a gente tem disponível. Mas basicamente o que eles fazem é o que nós fazemos. Existe uma preferência muito grande, sempre se for possível, iniciar o tratamento com os inibidores de bomba de prótons, que são coisas fáceis da gente adquirir, tem várias opções, o preço é bom, né? E a resposta não é tão ruim, em torno de 50% de resposta no máximo. E se a gente selecionar os pacientes ideais para o tratamento com IBP, a resposta pode ser ainda melhor, né? Perfeito. A terapia de eliminação assim, dietética, a gente não realmente usa muito pouco na nossa prática clínica, diferentemente dos pediatras que acabam usando mais. Não sei se a Du usa muito, mas os pacientes, eu tenho alguns que fazem, mas eles têm inúmeras reticências com relação a isso. Realmente a qualidade de vida fica muito pior. Biológico a gente está começando a utilizar, né? Eu já tenho, por exemplo, 3 pacientes no consultório, mas é uma coisa que vai depender, muitos de vocês vão começar a utilizar também, porque vão começar a aparecer os pacientes refratários aos tratamentos habituais, e aí a gente vai partir para o biológico, não tenho dúvida. Perfeito. Professor, alguma consideração daquelas mesas que a senhora vê que a gente pode trazer para a prática? Como é que você manipula o corticoide? Como é que você poderia dar a dica àquele paciente que está, aquele médico que está lá longe, que tem uma farmácia de manipulação, ou como é que ele vai utilizar, como é que ele pode orientar para o paciente usar o corticoide? Eu acho que a gente pode fazer isso de apoio para esse colega, na sua experiência. Primeiro que o segredo da resposta do corticoide tópico é o tempo de contato com o corticoide com a parede esofágica. Tá? Então, quanto maior o tempo de contato, melhor. Então, no início aí dos anos da esofagite eosinofílica, muita gente utilizava a fluticasona direto na boca. Olha, você não aspira, a gente vai só jogar a fluticasona na boca, você engole. As respostas não eram muito boas, porque aquilo é consistência líquida, né? E aquilo vai passar rapidamente pelo esôfago. Eu prefiro sempre o tratamento, se for possível, em dose única, especialmente noturna, porque quando o paciente deita, né, você sabe, existe um clareamento esofágico bem diminuído durante a noite, e isso permite o contato do medicamento com o esôfago por mais tempo. A gente tem as possibilidades de usar o medicamento liofilizado em líquidos viscosos, como mel, caro, maple, o que seja, né, ou então mandar manipular. O problema da manipulação é que a manipulação depende muito da farmácia que vai fazer isso para a gente, né? É extremamente importante a gente ter certeza que a farmácia fez algum tipo de estudo de homogeneização do líquido viscoso. Porque imagine os senhores, se vocês pegarem, por exemplo, vamos supor o mel mesmo, e vocês colocam o poliofilizado em cima do mel, e o paciente engole aquilo, você vai ter uma camada de mel, você vai ter a parede do esôfago, o mel em cima e o remédio em cima do mel. Então, acaba não funcionando. A mesma coisa quando o remédio é manipulado. Eu preciso ter certeza que o remédio vai entrar em contato com a parede esofágica. E isso depende de eu confiar em quem está manipulando. Não só na consistência, de ser uma consistência adequada, viscosa, né, de xarope espesso, de mel, mas também na homogeneização. E é basicamente isso, né? Do ponto de vista de custo, não tem muita diferença, pelo que eu percebo, de você usar as cápsulas de aspiração de budesonida dissolvidas no mel, ou você mandar manipular, pelo menos em São Paulo, não sei a realidade de vocês aqui em Minas e no resto do país, se haveria diferença de preço, mas acredito que do ponto de vista de investimento é basicamente a mesma coisa. Perfeito.